No Hora de Agir de hoje vamos falar sobre os transvases. Mas o que são transvases e por que faz sentido introduzi-los hoje no debate? Em Portugal, a norte do Tejo, chove muito mais que a sul, onde temos o Alentejo e o Algarve, onde cada vez chove menos. Numa lógica de coesão nacional, não fará sentido construir enormes condutas, estes transvases, para transferir a água que chove do norte de Portugal para o sul, de forma a evitar que esta região, que enfrenta cada vez mais uma situação de escassez, possa enfrentar este tempo de alteração climática? Fará sentido fazer este investimento? Estaremos nós já a estudar estas soluções? Quais os impactos nos ecossistemas ou na biodiversidade que poderão vir a ter a construção de mais transvases? E qual o impacto também se não fizermos este investimento? Este é o tema de hoje. Se é possível ou não a coesão dos recursos hídricos em Portugal. Vamos à conversa. Professor Filipe Duarte Santos, diga-me lá porque é que nós ainda não estudámos, pelo menos estudar, esta possibilidade de nós fazermos transvases. Temos muitas vezes rios na zona norte do país em alerta e temos esta seca estrutural no Alentejo e no Algarve. Quais são estas implicações de nós transferirmos estas massas de água? Quer-nos falar um bocado sobre isso? Bom, realmente fazer o transvase de uma bacia hidrográfica para outra tem impactos ambientais, porque, enfim, a fauna e a flora de uma bacia não é igual à outra, enfim, e essa mudança pode ter impactos ambientais. Embora devo dizer que isso é uma coisa que em Portugal teve-se em consideração. Mas em Portugal já existe um transvase muito importante entre o Guadiana e o Mira. Outra coisa que está planeada no PRR, no que respeita ao setor da água em Portugal, é um transvase entre o Guadiana e as ribeiras do Algarve. Tendo em conta estes dois países hídricos, onde no norte chove muito mais e no sul chove muito menos, se fazia sentido estudar. Ora bem, isso está a ser estudado e existe um plano, que é o Plano Tejo, não sei exatamente se o nome é esse, mas que é um esforço muito grande que foi feito por um conjunto de agricultores, no sentido, essencialmente, de utilizar mais a água da barragem de Castelo do Bode, portanto, do Zezer. O Zezer é uma bênção para Portugal, não é? Quer dizer, é outra mãe d'água. É outra mãe d'água. E, portanto, e sobretudo para o Oeste, porque o Oeste está a ficar também com déficit, está com escassez de água. Esse plano foi enviado para ser avaliado por entidades até internacionais, mas aquilo que aparentemente acontece é que se diz que não existem verbas disponíveis para fazer isso. Aquilo que eu acho que é muito importante para Portugal é que haja solidariedade entre o Norte e o Sul, repara. No fundo é isto, porque temos um Sul com... Se há um impacto ambiental, como é que nós colocamos essa escala de valores? Não, quer dizer, os impactos ambientais são muito importantes, mas hoje em dia temos maneira de contornar de os mitigar. Porque, como digo, já existe um transvase do Guadiana para o Mira e o impacto ambiental, qual tem sido? Era preciso quantificar, não é? E ver qual foi o impacto ambiental, quais foram as consequências negativas desse transvase, não é? Quer dizer, ser objetivos. Não é? Quer dizer, até porque outros países já fazem transvases. Outros países já fazem. Agora, o que eu penso é que Portugal tem que deixar um pouco esta ideia de que temos, por habitante, uma disponibilidade de água comparável à da França ou da Inglaterra ou da Alemanha, quando temos esta assimetria brutal. Está a ver? Isso é que é um erro estratégico para o país. Manuela Moreira da Silva, transvases sim ou não? Primeiro que tudo, não nos podemos esquecer, qualquer decisão a tomar tem que ser, como o Sr. Professor disse muito bem, obviamente, suportada em dados históricos, devidamente analisados, que permitem modelar e fazer cenários, não é? Portanto, suportar a decisão em dados científicos, não irmos atrás de justificações de género, mas já se faz noutros sítios. Mas há sítios onde se fez mal. Mas a pergunta era, por que não estudar? Por que não estudar melhor, com mais detalhe? O mais possível. Devemos estudar, tendo de antemão... Portanto, eu percebi a Manuela, não, mas devemos estudar. Não, em princípio não, mas devemos estudar. Será isso? E porquê o não, mas devemos estudar? Porque a nossa unidade de gestão
na Comunidade Europeia, como sabem, é a bacia hidrográfica. Um rio, como já fiz referência, não é um canal de água, é uma bacia hidrográfica que tem que ser gerida com a sua biodiversidade, que tem que ser gerida com toda a socioeconomia, desde a nascente até à foz. Ao contrário do que se diz, quando a água chega ao mar, não se perde, ela faz o seu ciclo. Sempre que vamos interferir numa bacia hidrográfica, retirando-lhe água para colocar a muitos quilómetros de distância, imaginem que vamos ao norte, estamos a falar de 500 quilómetros de distância, a energia que vamos gastar, a biodiversidade sobre as espécies de piscícolas são completamente diferentes do norte para o sul do país. No norte nós temos águas oxigenadas, temperaturas baixas. No sul não temos nada disto e, portanto, nós queremos resolver problemas tendo presente que temos que minimizar o impacto ambiental. Fazer um transvase, na minha linha de raciocínio, é uma medida de último alcance. E na linha do José Rato Nunes? Transvase. Bem, em primeiro lugar, Portugal dificilmente tem dinheiro para fazer transvases, começamos logo pela parte económica. Para fazer os transvases que seriam necessários são 10 mil milhões de euros, metade quase do PRR. E começamos logo mal nesse aspecto. E porquê é que diz que são necessários? Porque nós São precisávamos necessários, deles do ponto de vista... Não digo que são necessários, aqueles que teriam em princípio planeados. Se eu acho que são necessários, devemos explorar todas as alternativas e os transvases é uma das alternativas. Os transvases carecem de estudos de impacto ambiental sérios, importantes, vendo todos os impactos. Não se esqueçam que se tem que fazer um estudo comparativo, que é qualquer transvase tem um impacto ambiental. A inexistência do transvase também tem um impacto ambiental. E pode, no sul de Portugal, ter impactos ambientais gravíssimos se a pluviometria continuar a decrescer. Porquê? Podemos estar a transformar o sul de Portugal rapidamente numa coisa muito próxima de um deserto, em que os transvases também viriam evitar isso. Portanto, por um lado há um impacto ambiental do transvase, por outro lado há o impacto ambiental inerente a não o fazer. Os transvases é sem dúvida algo a equacionar, é sem dúvida algo a estudar, é sem dúvida algo a integrar juntamente com todas as soluções que podem estar em cima da mesa. Professor Filipe, os dados da ERSAR são cerca de 26% de perdas que nós temos nos sistemas em baixa. É muita água que se perde, água que custou muito dinheiro a captar, a bombar, a tratar. E como é que nós podemos resolver este problema? Bom, aí de facto, digamos que o país parece-me que tem que se empenhar mais, não é, em resolver este problema. Houve uma altura em que um governo anterior estabeleceu metas para a eficiência da água, para qual seria a redução das perdas, não é? Para os três setores que temos estado aqui a falar, não é? Da agricultura, da municipal e domiciliária e para a indústria. Aquele plano de 2005? Exatamente, 2005, com um prazo, não é? Creio que era já não me recordo, 2015 parece-me que era, e o facto é que não foi feita uma avaliação, não é? Quer dizer, no fim desse período de tempo, não se foi ver porque é que, enfim, se esses valores que tinham sido estabelecidos tinham sido cumpridos ou não, e quais seriam as razões se eventualmente não foram cumpridas. E neste momento, creio que as perdas a nível municipal são da ordem de 30%, em média, uma média, mas isto significa que há certos municípios em que as perdas atingem valores da ordem de 60% e valores superiores. Ora bem, eu penso que isto é uma coisa que não faz sentido, não é? Mas temos que perceber muito bem qual é as razões que têm dificultado avançar e progredir para resolver este problema. E uma das razões é que são necessárias obras, não é? São necessários, portanto, investimento para fazer diminuir as perdas, e muitas vezes as câmaras não estão disponíveis para isso, porque eventualmente isso vai contribuir para que aumente o preço da água. Portanto, o preço da água aqui é fundamental. Manuela Moreira da Silva, devíamos todos pagar a mesma água ou não? É de facto uma questão muito interessante.
E a resposta que as Nações Unidas dão a essa questão é que não temos que pagar necessariamente o mesmo, temos que pagar um valor justo e que todos nós consigamos custear. O preço que em Portugal nós pagamos depende do modelo de governança que foi montado. E, de facto, as nossas entidades locais não acedem à água da mesma forma, não a tratam da mesma forma. E, portanto, o valor que nós estamos a pagar está associado ao valor que ambas as entidades, em alta e em baixa, consideram justo para custear aquelas condições naquela região do país. Sim, mas imagina, numa região rural remota é muito mais caro levar lá água do que, por exemplo, num sistema urbano. Não é linear, Ricardo, não é linear. Não é linear e temos também, além da componente tecnológica, a componente da escala da produção, não se esqueçam disso. E há aqui um aspecto que é determinante, que é, hoje em dia... construir condutas para levar água por vezes a 100 ou 200, aglomerados com 100 ou 200 pessoas, fosse um custo muito difícil depois de... E é por isso que não temos 100% de água tratada na torneira dos consumidores, só temos 97%. É exatamente porque há zonas afastadas dos grandes aglomerados urbanos que não têm água tratada até ao domicílio, porque não é viável do seu ponto de vista económico. E, portanto, é questionável se é justo, de facto, mas é o preço que no nosso modelo de governança reflete o custo da água. Sendo que existem medidas sociais para que, se não conseguir pagar a água, tenha apoio financeiro para o fazer. A água nunca é de graça. A água paga-se e, se não consegue custear o preço cobrado, tem apoio social para o fazer. Foi este o modelo que se montou em Portugal. É questionável, mas é o que temos. Mas aqui a questão é em que muitos, como a decisão é municipal, em muitos casos o preço que é determinado ou é estipulado por metro cúbico é um preço inferior àquele que custa mesmo a água ao sistema em alta. Portanto, isso faz com que não haja este investimento e isto não é justo, não é? Sim, não é justo nem é financeiramente sustentável. Nem ambientalmente, depois temos todas estas perdas. Exatamente. Se nós olharmos para as organizações sob o ponto de vista de sustentabilidade socioeconómica, nós devemos apostar claramente em renovar os nossos sistemas de distribuição em baixa. Neste momento, nós temos em Portugal mais de 110 mil quilómetros de condutas, sendo que, segundo os dados da ERSAR, por cada quilómetro por hora se perdem cerca de 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos é o que uma pessoa gasta no mês. E, portanto, é de facto uma quantidade de água astronómica e que está a ser custeada pelos consumidores, obviamente. José Rato Nunes, como é que nós resolvemos esta questão do preço da água? Vou-lhe dar qual é a minha opinião como consumidor. O grande problema da água, da distribuição da água em baixa em Portugal, tem a ver com a localização das condutas, que é debaixo de terra. O votante não vê essa obra. Isso faz com que os autarcas não invistam nessa área. Os municípios veem o quê? Veem uma escola, veem uma estrada alcatroada, veem o que quiser. As condutas que estão debaixo de terra eles não veem. São obras caríssimas que obrigam a chatear muito os municípios porque demoram meses, não se veem. E então aquilo, em termos de votos, representa praticamente zero. Logo, do ponto de vista político, a distribuição da água em baixa está condenada. A água é cara. É muito cara, mas a água de facto tem um preço. Nos sítios mais caros ou menos caros, eu também não concordo com isso. Acho que devia de ser igual, mais ou menos como a luz. Muito semelhante em todo o país, embora depois isso não refletisse os custos. Esse desperdício da água que existe só se vai conseguir controlar de uma maneira, que é a boa maneira portuguesa. A gente só se mexe quando nos dói no bolso. Os municípios, e não era refletir no consumidor, porque aí então o município está-se borrifando, vai buscar o dele igual, não se passa nada. Era os municípios que têm uma taxa de eficiência inferior à média nacional, e são muitos, e chega a perdas de 60% e 70%, têm que ser claramente penalizados face aos outros que fizeram a obra e que gastaram o dinheiro e que deixaram lá enterrado esse dinheiro. É a única forma de controlarmos isso. Depois de estar feito, reduzirmos as perdas, à maior eficiência,
também pode ser um dos motivos pelos quais os preços da água podem baixar ligeiramente. Eu falo na cidade onde resido, eu resido em Elvas, a água está entregue a uma subconcessionária, uma empresa Uma entidade privada, gestora privada. uma entidade gestora privada, e a água é caríssima. Caríssima. Não é cara, é caríssima. E, portanto, todos os municípios estão um bocadinho chateados, para não dizer outra coisa, com o preço da água. Voltamos ao início. Acho que devia de ser mais semelhante em todo Portugal haver esse mecanismo de solidariedade, porque também não custa ao mesmo levar a luz a um monte isolado em que vivem 3 pessoas e está a 3 km da estrada, ou numa cidade maior. São de preços diferentes. Tem que haver alguma solidariedade para que todos possamos usufruir desse bem que é essencial para a vida. E essa sensibilização também pode nos levar a esta compreensão de que se calhar temos que pagar todos mais um bocadinho pela água? Exatamente, ou seja, tem que nos fazer perceber que a água, como já foi referido aqui várias vezes, é um bem muito escasso, que é um bem para que exista 24 horas por dia nas nossas torneiras, 365 dias por ano, que custa muito dinheiro e que, portanto, que deve ser utilizado de uma forma muito eficiente também dentro das nossas casas. O uso eficiente da água, o uso doméstico eficiente da água é fundamental. O futuro tem que ser, claramente, pela melhoria da eficiência, tanto na oferta como depois no uso. Para termos uma ideia, no início do mês de outubro deste ano, as barragens totalizavam no Algarve uma disponibilidade total de 145 mil milhões de metros cúbicos. É cerca de 1/3 da capacidade que estas podem armazenar. Mas é importante sabermos que esta capacidade que estava lá como reserva seria esgotada no período do ano só com a utilização na agricultura. Teríamos também de somar a estes 145 mil milhões de metros cúbicos mais 85 milhões que seriam também necessários para o consumo humano, campos de golfe e indústria. Por isso é que no Algarve estamos sempre a rezar para que chova e esta é uma realidade que tem passado de um ano para o outro. Podemos sempre pensar que ainda temos os aquíferos, as águas subterrâneas, mas elas também estão muito pressionadas devido à procura e a sua rigorosa monitorização, controlo, será cada vez mais uma prioridade, uma emergência e é inevitável que em Portugal possamos acabar com esta realidade da água no subsolo ser considerado propriedade privada, porque a água é de facto um bem público, um bem essencial à vida. Por isso, no Algarve é importante que este plano de eficiência hídrica avance, plano que irá incorporar investimentos na área da dessalinização da água, nas águas recicladas, nas APRs, para reutilização, mas também num novo transvase que irá levar a água do Alqueva para o Algarve. Mas talvez seja necessário ir mais além no reforço desta capacidade a sul do Tejo. E isso só será possível estudando a realização destes transvases de norte para sul, continuando a investir ao mesmo tempo na dessalinização para o consumo humano e nas águas recicladas para a recarga dos aquíferos. Tudo de acordo com os mais elevados padrões de mitigação dos impactos ambientais da construção destas infraestruturas. Hora de agir. Este programa onde haverá sempre amor à água e por isso este é um tema ao qual nós voltaremos sempre. Um abraço, amigo, e já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!